Bom dia, Thiago Berrache, bom dia a todos. Falando do Estúdio Blindex, diretamente da redação da Rádio Jovem Pan. Imprensa internacional repercute a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil, destacando principalmente o alinhamento político do representante do PSL. A rede britânica BBC, no site dela, destaca que Bolsonaro, de extrema-direita, é o novo líder do Brasil. O Clarim, da Argentina, diz: o Brasil muda. Bolsonaro foi eleito presidente e prometeu defender a democracia e a liberdade. O Corriere della Sera, da Itália: Brasil vence Bolsonaro. E numa outra matéria no site do Diário está destacada a origem italiana do presidente eleito. El País, da Espanha: a vitória de Bolsonaro leva a extrema-direita ao poder no Brasil. O site americano da rede Fox News destaca que o Brasil elege o direitista Jair Bolsonaro como presidente. O Le Monde, da França: Jair Bolsonaro é o presidente. O Brasil se alinha à extrema-direita. The New York Times, dos Estados Unidos: Jair Bolsonaro, populista de extrema-direita, é eleito presidente do Brasil. O alemão Süddeutsche Zeitung, com uma manchete um pouco mais analítica: vitória de Bolsonaro questiona o futuro da democracia brasileira, e até aí um pouco mais dura também. E por fim a gente destaca o site da agência oficial de notícias chinesa, a Xinhua, que ganha aí importância porque considerando as falas de Bolsonaro a respeito da China, um pouco mais fortes antes, agora um pouco mais moderadas, o site da agência oficial chinesa adota um tom comedido e simplesmente destaca: Bolsonaro vence segundo turno presidencial brasileiro. Aí, portanto, algumas das principais manchetes da imprensa internacional repercutindo a vitória do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. Da redação da Jovem Pan, nós voltamos ao estúdio principal do Jornal da Manhã. Diga, professor Vila, essa repercussão internacional. Eu estou me lembrando até de alguns brasilianistas. Quem eram os brasilianistas? Eram porque hoje o estudo do Brasil nos Estados Unidos é muito pequeno, né? Mas durante uma época isso foi importante, anos 60 e 70. Alguns escreviam teve alguns que escreveram bons livros sobre o Brasil, mas teve outros que eram assim, uma coisa horrorosa, era um desconhecimento absoluto. Me lembro de um que escreveu sobre Vargas, sobre o Rio Grande do Sul, que ele cometia erros até de geografia, era de um primarismo absoluto, erros de informação, análises equivocadas. Um dia até eu cito esse livro, é um dos livros mais engraçados que eu li e que era usado em programa de pós-graduação na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma vez eu estive lá numa palestra, eu comecei a atacar o livro, dizendo que era absurdo citar passagens. Eu não sabia que o livro era usado na pós por uma professora que estava sentada na minha frente, mas era absoluta verdade, o livro era uma grande bobagem. Grande parte dessas manchetes são absolutamente equivocadas. A maior parte desses jornalistas nem sabe direito onde fica o Brasil. Se pedir para localizar onde fica São Paulo, eles vão colocar São Paulo à beira-mar, o que não seria mal, por sinal, seria até legal. Mas eles não sabem. Chamar de extrema-direita, por exemplo, por isso que certos conceitos precisam ser colocados no seu devido lugar. Quando ele faz esse discurso, que eu li essa passagem hoje, logo aqui pela manhã, sobre a questão da liberdade, um discurso de extrema-direita não faz isso. Né? Alguém pode dizer, discurso oportunista. Não sei se é oportunista ou não, isso não me interessa no momento. Mas esse compromisso com as liberdades, com a liberdade de manifestação, de opinião, com a defesa da liberdade de empreender, etc, isso não tem nada a ver com extrema-direita. Extrema-direita é um outro pensamento. Por exemplo, quando o Salvini, da Liga Norte, hoje chamado só Liga, na Itália, quer aproveitar a vitória do Bolsonaro para pegar uma carona, isso é uma enorme bobagem, né? As questões que envolvem a Itália, com a chegada dos imigrantes, é de outro perfil, não tem nada a ver com a questão brasileira e tal, né? Eu vi hoje uma longa entrevista na Folha de São Paulo de um marqueteiro norte-americano que faz considerações absolutamente, apesar de ser simpático ao Bolsonaro, totalmente errado sobre o Brasil. Ele não entendeu nada. É tipicamente um americano que quer ser oportunista, pegar a carona na vitória. Porque é aquela história que os antigos dizem, né? A vitória tem muitos pais e a derrota é órfã tal. Então todo mundo agora participou na vitória. Esse Steve Bono, um bobalhão aqui, né? Um pangaré, que fala um monte de bobagens tal, não entende nada de Brasil, não conhece nada de história do Brasil, de Brasil recente, das contradições políticas do Brasil, não tem a mínima ideia sobre a Constituição brasileira, tece considerações
totalmente equivocadas, tal. Então, a grande questão é que a leitura estrangeira do Brasil de há muito há uma incompatibilidade entre essa leitura estrangeira. Desde o século XVI, aquela ideia que o Brasil era o paraíso, o terreal. Isso está num grande clássico do Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, os motivos edênicos da descoberta do Brasil. Desde o início do século XVI já tem esses equívocos que perpassam esses 5 séculos. Então, essas manchetes, para mim, tem de dar, claro, tem de notificar, dar conhecimento a todos aqui, mas elas não retratam o Brasil.